Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 3. Do verso 7 ao 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Repetindo. Sabei, pois, que os que são da fé, aqueles que são crentes, são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém. Aleluias. Podeis assentar. Vocês não esperem de mim uma pregação, eloquência. Isso passou longe de mim, mas eu quero conversar para que você possa ter um entendimento claro sobre certos pontos das Escrituras. E hoje nós estamos com um ponto. Eu daria o título As Duas Sementes de Abraão. As duas sementes de Abraão. Abraão teve a sua semente natural. Vamos contar em Isaque, que era o filho da promessa para Abraão. Semente, então, Isaque estava nos lombos de Abraão, e ele veio à existência quando Abraão já tinha seus 100 anos, e sua mãe tinha seus 90 anos. Então, nós vemos que esta foi a semente natural. Quando você encontra um judeu, um israelita, eles sempre estão de nariz empinados, orgulhosos, pensando que eles são os donos de Deus, que Deus é só deles. Mas eles não andam pela fé. Eles se baseiam nas leis, a lei que veio por Moisés. Mas as Escrituras, se eles são semente, eles são da semente natural. O DNA deles vem de Abraão. Mas isso não tem nada a ver com a semente espiritual. A semente natural, que veio por Isaque, de Isaque a Jacó, de Jacó aos 12 patriarcas, que formaram as 12 tribos de Israel, e hoje eles são conhecidos como judeus devido à tribo de Judá. Estão misturados, só Deus sabe quem é quem ali. Mas, e eles, por ser semente de Abraão no natural, eles realmente, como diz, andam de peito estufado e se acha muita coisa. E eu admiro muito certas pessoas em nosso mundo gentil, que querem copiar os judeus, que querem serem israelitas, no natural, quando na verdade a semente espiritual está muito, muito, muito mais acima do que a natural. Entende? E quem é a semente espiritual? É como nos diz aqui nas Escrituras, onde lemos:
Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha bem, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ora, a promessa fora feita a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, quer dizer, as descendências de Abraão, o natural, mas a sua posteridade. Como falando, não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como falando de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, irmãos, no natural, Abraão teve a sua semente. No natural, e até hoje eles estão ali, em Israel, como também esparramado por todas as nações do mundo. Mas Deus, ele não fez uma promessa para a semente natural. A maior promessa é para a semente espiritual. A fé de Abraão, vocês devem lembrar que Abraão foi antes da lei. A lei veio 430 anos depois de Abraão. Foi bem antes da lei. Abraão não podia ter filho. E Deus prometeu a ele dar um filho para ele. E que seria tão grande a sua semente natural como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Deus prometeu, e que reis sairiam dos lombos de Abraão. Tudo isto tem sucedido. No transcorrer desses milênios, isto aconteceu. Deus cumpriu a sua promessa, porque Abraão, ele creu. Ele tinha 75 anos quando Deus lhe deu esta promessa. E Sara tinha 65. E à medida que os anos iam passando, Abraão não esmorecia, pelo contrário, ele cria mais. Essa fé elogiável. Então veja que Deus, olhando a fé de Abraão, Deus prometeu que o abençoaria todas as nações da terra, quer dizer, os gentios, na tua posteridade, falando de Cristo. Então, eu sou uma semente de Abraão, você também é. Pela fé. Entende? Temos uma fé como de Abraão. Cremos em Cristo. E quem está em Cristo é semente de Abraão, como diz, e herdeiro de todas as coisas. Somos herdeiros de todas as coisas. Então, quando olho para esse fato, eu me sinto privilegiado. Você também deve se sentir privilegiado, privilegiada, por estar em Cristo e ser conhecido como semente de Abraão. Falando da fé de Abraão, porque Israel natural nada mais ele foi do que um tipo do espiritual. Você veja quando Deus mandou que Abraão matasse o seu filho em um determinado lugar, e lá pelo 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu que era aquele lugar
que Deus queria que fosse imolado o seu filho. Aquilo era uma sombra. Na hora de Abraão, não pôde matar o seu filho, porque Deus interveio. E Deus deu no lugar de Isaque um carneiro. E ali estava o carneiro travado pelos seus chifres. Mas isso era um tipo que naquele mesmo monte, chamado Monte Moriá, 3.000 anos depois, aliás, 2.000 anos depois, nós vemos que Jesus subiu ali. E quem era Jesus? João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus imolou, permitiu seu filho ser imolado, morreu por nós. Isaías diz: e ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Foi a morte, morte de cruz. Então vocês vejam que o natural é um tipo do espiritual. Por isso Paulo diz que tudo o que aconteceu com Israel é uma sombra para nós. E a sombra, ela não pode ser maior do que o original. Então, filho natural de Abraão não pode ser maior do que um filho espiritual de um crente que está em Cristo. Sim, irmãos, aí está a semente de Abraão. E isto é o que você é o que eu sou, porque eu posso dizer, você pode dizer: eu creio em Jesus Cristo, eu aceitei a Jesus Cristo, eu estou em Cristo, e estando em Cristo, estamos nas bênçãos que Deus prometeu, porque somos herdeiros de todas as coisas. Aleluias por isso. Abraão buscou aquela cidade cujo construtor e artífice é Deus. Ele não achou ela aqui na terra, mas no espírito dele estava: busque Abraão. Mas nós vemos em Apocalipse 21 esta grande cidade, a Nova Jerusalém. Ali não há uma sepultura com flores murchas, não. Ali não há morte. Ali não haverá por aquelas ruas uma ambulância gemendo, dizendo que alguém precisa urgentemente de cuidados médicos. Não. Praga nenhuma. Aleluias por isso. Lá não haverá tristeza, lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá velhice. Sim, irmãos, aqueles que estão em Cristo são herdeiros de todas estas coisas. Pela fé, nós somos justificados. A semente natural não era justificada pela fé. Eles tinham que cumprir a lei. Mas Abraão, que é um tipo da graça, foi justificado porque ele creu, apontando para os crentes. Uma vez crendo em Cristo, seriam justificados. O que é ser justificado? É ser perdoado simplesmente? Não. Você pode errar contra mim, eu posso lhe dizer: eu te perdoo, mas você é humano e eu sou humano. Mesmo que não leve em consideração aquilo,
mas a gente lembra, não é certo? Mas justificar é só Deus que pode justificar. Ele passa a sua borracha, não borracha, o seu sangue, e nos lava, e nos purifica de todo o pecado. Não importa o que tenha feito antes. O arrependimento e ao olhar para o Calvário, isso traz a salvação, isso traz o perdão, isso traz para a pessoa aquela consciência, viver tranquilo, sabendo que o seu passado não lhe incomoda mais. Que Deus justificou, apagou. Eu lembro quando ia na escola com minha borracha, meu lápis, e ali eu tinha que escrever, e às vezes tinha que apagar. E por mais que apagava, ficava aquela marca. Mas o sangue de Jesus Cristo não deixa o mínimo vestígio. O diabo pode dizer, você mentiu, você fez isso, você fez aquilo. Mas não existe essa memória de nossos pecados diante de Deus. Por quê? Somos sementes de Abraão, porque estamos em Cristo. Estamos em Cristo. E uma vez em Cristo, somos herdeiros de todas as bênçãos. Podemos possuir as portas dos nossos inimigos. Jesus, antes deles ir, ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E quando ele veio ao mundo, ele veio pregando, eis que o reino dos céus é chegado a vós. Reino quer dizer domínio. Quer dizer, o domínio dos céus estava aqui, começou e nunca foi embora. Nós vemos que o reino dos céus expulsou a morte, trouxe Lázaro de volta à vida. O reino dos céus tinha poder de limpar os leprosos, de fazer o mudo falar, o cego ver, o paralítico andar. E os demônios são expulsos, em meu nome expulsarão os demônios. É o poder, é o domínio. Nós estamos debaixo deste domínio. Por isso, irmãos, a morte não aterroriza o cristão. Porque você já está morto em Cristo. E morto em Cristo, você é uma semente de Abraão e tem a promessa, eu os ressuscitarei no último dia. Mas só no último dia? Não, nós temos uma ressurreição agora para o arrebatamento. Quando Cristo virá para levar a sua semente, a sua igreja. Então, aí estão as duas sementes. A semente natural e a semente espiritual. E eu quero que vocês sintam o prazer de pertencer, de ser esta semente de Abraão. A semente da fé de Abraão é Cristo. É Cristo. E nisso Abraão foi justificado, e nós em Cristo somos também justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação. Então, amados, Deus havia dado uma promessa lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva caíram,
Deus disse que da semente da mulher viria aquele que pisaria, massacraria a cabeça da serpente. Você sabe que a serpente, a cobra, para ter certeza que ela morreu mesmo, é preciso esbagaçar a cabeça dela. Não é? É assim que eu faço. Então, irmãos, aquela promessa, ela teria que vir por alguém. Por alguém ela teria que vir. E você já olhou como a Bíblia, ela registra, ela tem cuidado de registrar por onde essa semente, até chegar em Cristo, ela registra. Então essa semente, ela teria que vir por algum povo, alguma tribo, alguma família, teria que vir por uma mulher. E assim ele veio, passou por aqueles antigos, Sem, que é Matusalém, né? E veio vindo Enoque, Noé. De Noé veio por Sem, o seu filho. E Abraão é da família de Sem, da descendência de Sem. E quando Deus chamou Abraão, ali estava Deus mostrando que aquela semente que venceria o diabo, massacraria a cabeça do diabo, viria por ele. E veio a promessa, pelo filho dele, passaria por Isaac, Jacó, viria por Judá. E vocês têm as genealogias, até que chega em Cristo. Jesus nasceu na casa de Davi. Na casa de Davi. Mas ele não era filho de José, ele é filho do próprio Deus. E Deus usou aquele ventre, trouxe ali a sua semente. E o diabo foi derrotado. Nós vemos que Deus, pelo natural, Deus veio, até que apareceu essa semente. Às vezes eu fico pensando naqueles legalistas radicais, que acham que as coisas têm que ser bem a prumo, para que seja de Deus. Então você não pode olhar por onde veio a semente, por onde veio Cristo. Passou por uma Raabe, uma mulher pagã lá de Jericó, prostituta. Você sabe que passou por ela. Você sabe que passou também por uma moabita chamada Ruth. Passou ou não passou? Veio por Judá, e veio de uma maneira estranha, através de Tamar, que era sua própria nora. Então, muitas vezes, quando pensamos em Deus, pensamos que a coisa tem que ser bem pingo no i. Irmãos, você vai ter dificuldade, então, com a genealogia de Jesus. Porque não foi pingo no i como você pensa. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Não é isso? Então essa semente, ela veio. E Deus encontrou, e Maria encontrou graças em Deus, e Deus trouxe por ela a sua semente espiritual, Cristo. Como Abraão foi justificado pela fé, também nós somos
justificados pela fé, desde que creiamos em Cristo. Agora, não é preciso você ter uma fé estupenda, sobrenatural, para achar que vale. Não. O que é fé? Ontem você, por certo, disse, amanhã eu vou à escola dominical, eu vou levantar e vou à escola dominical. O que é isto? É uma fé, irmãos. Hoje ou à tarde eu vou na igreja. O que é isso? É fé. Amanhã, quando vier o dia, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. O que é isso? É uma fé, é uma coisa simples. Às vezes estamos procurando algo fora do contexto para dizer que temos uma grande fé. Não. É tão simples como você vai dizer, eu vou deitar, vou dormir e amanhã eu vou acordar. Entende? Aí vou levantar e vou para o trabalho. Isso é fé. Entende? É fé. Então, voltando aqui rapidamente. As duas sementes de Abraão. Eu creio que vocês já sabem, a semente natural, que é Israel. Mas nós somos a semente espiritual, porque estamos em Cristo. E as promessas foram feitas a Cristo. Abençoarei todas as nações na tua posteridade. Todas as nações da terra serão abençoadas. E além do mais, como semente de Abraão, temos esta promessa, irmãos, de que possuiríamos as portas de nossos inimigos. O que é possuir a porta do inimigo? É dominar. É prevalecer. Não importa. Veio 4 reis ali, dominou a toda os 5 reis e levou cativo aquela multidão. E Abraão, ele sabia que ele era herdeiro das bênçãos de Deus, que Deus estava com ele. Sabe o que ele fez? Ele pegou seus facão enferrujados, deu uma afiada boa neles, alguma arma qualquer por ali, e não com soldados, mas 318 servos. Ele foi lá e pôs os 4 reis para correr. É isso. Porque ele tinha certeza que Deus deu aquela terra para ele. E você tem certeza que Deus tem te dado infalíveis promessas. O que precisa, como Abraão, pôs a mão na promessa e disse, é minha. Ele creu. Os filhos de Abraão também crêem em todas as promessas dadas por Deus. Se você não pode crer, então, como diz o irmão Brana, você não é filho de Abraão. Porque filho de Abraão, ele crê. Filha de Abraão, crê. E Abraão não olhou para as circunstâncias, sua carne velha e morta, nem de sua esposa, ele olhou para a promessa. E os filhos de Abraão olham para a promessa. Olha para o que Deus tem prometido. E o que é que Deus tem prometido para esse tempo? O irmão Brana diz assim, o próximo passo de Deus será o quê? O arrebatamento. Uma oitava era, um 8º mensageiro. Não existe 8º, não. Se existisse 8º, teria que existir 8ª era. Há muitos que saem por aí dizendo, eu sou, só no papo. O irmão Brana disse que ele veio preparar o caminho para esse homem. Quantos diz que é eles? Contudo, não se vê nem um sinal, nem uma profecia,
nada que os vindica. É só papo. E a internet está cheia disso. Se você começa a fuçar na internet, querer essas coisas, você vai encontrar. Porque o que se busca, acha. Você vai encontrar africano, você vai encontrar vários tipos de pessoas. Mas, lembre-se, nossa era termina com o arrebatamento. A próxima coisa que Deus vai fazer é levar o seu povo. A quem Ele vai levar? A sua semente, as sementes de Abraão, aqueles que estão em Cristo. Esses é que subirão. Aqueles que receberam o sinal. Então, irmãos, tenha prazer e confesse: eu sou semente de Abraão. Por que você é semente de Abraão? Eu estou em Cristo, eu creio. Eu creio em suas promessas. Eu creio que Ele morreu para me salvar. Eu creio que Ele tem poder para me transformar. Eu creio em tudo que Ele prometeu. Mas isso é impossível, Abraão? Não, Ele é suficientemente grande para cumprir o que Ele prometeu. Dessa forma foi que Abraão creu. Dessa forma a sua semente também crê. Está em Cristo, então todas as coisas são possíveis. Você não tem que estar com medo de derrotas. Não, irmãos. Semente de Abraão não é um povo derrotado, não é um povo fraco. Você tem que levantar sobre a tua confissão. Não importa a incredulidade, quão grande a incredulidade do mundo. Deus prometeu e Abraão disse: eu creio. Eu creio. E ele esperou. Então, amados, a semente de Abraão crê. E eu pergunto, você crê? Vocês creem? Vocês estão em Cristo? Então somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo. Fiquemos de pé. Ó Deus eterno, venha, Senhor, e conscientiza-nos da nossa posição em Cristo. Não somos órfãos, não somos deserdados. Pelo contrário, fomos reconciliados e feitos teus filhos, feitos tuas filhas, Senhor. E como filhos somos herdeiros de todas as promessas do Senhor. Conscientize, ó Pai, cada irmão, cada irmã, que cada um possa se levantar nesse instante, este ou aquele que anda enfrentando um desafio, mas que possa nesse momento se erguer e dizer para o diabo: saia da minha frente, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe o teu povo, dando a eles coragem, como deste coragem ao nosso pai Abraão, para confessar, para seguir crendo, mesmo em meio a tanta crítica e incredulidade. Ó Deus, que cada um possa ter essa mesma fé. E sabemos, Senhor, que antes de Abraão ter o filho natural, tu o visitaste, e Sodoma foi queimada, e está prometido que antes do fim, o Senhor se manifestaria como nos dias de Ló, como foi nos dias de Ló, e ali na tenda o Senhor revelou os segredos, e este grande sinal tem se cumprido em nossos dias hoje, e sabemos que o Filho está por vir, vindo das nuvens, vindo dos céus, para buscar a sua igreja,
E nós estamos aguardando, ó Deus, a vinda deste Filho prometido, esse Filho que é Jesus Cristo, aonde estamos firmados para a nossa salvação e para a nossa eterna redenção. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.